pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula hoje e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a Lei Federal número 12.796 de 4 de abril de 2013, que lei essa que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394/96. Né, que vem falar sobre a obrigatoriedade do ensino entre os 4 e 17 anos de idade. Né? Então, a lei número 12.796, ela é um marco no processo de universalização da educação no Brasil. Né? Então, essa concepção de educação com o direito social advém desde a década de 40, então não é algo recente, né? É uma luta que vem acontecendo há muito tempo. Então, de acordo com os direitos humanos, está descrito que toda pessoa ela tem direito a uma instrução que deverá ser gratuita e obrigatória, especialmente para a formação básica ou fundamental do cidadão, certo? Então, isso também está previsto na Constituição. Certo? Então, a democratização do ensino no Brasil é um desafio que, como direito elementar, ele deve ser exercido pelo Estado e se tornar norma de eficácia plena. Certo? Então, os ideais de democratização do ensino começaram a surgir no Brasil na Constituição Luso-Brasileira de 1824, certo? Que trouxe o seguinte em seu artigo 179, parágrafo 32. O direito à instrução primária gratuita a todos os cidadãos. Né? Então, posteriormente, em 1827, a Lei de 15 de outubro, ela postulou em seu artigo 1º que em todas as cidades, vilas, lugares, esses lugares mais populosos, haverá as escolas de primeiras letras que forem necessárias, certo? Então, teria que haver. Contudo, mesmo existindo a perspectiva de formação ampla para a sociedade, isso não aconteceu, gente. Então, aí começa a surgir o problema. Então, o Brasil, ele apresentou em sua história uma pequena preocupação com a formação de toda a sociedade, né? Então, apenas pequenos grupos eram escolhidos para a garantia desse direito. Né? Então, em um país onde a maior porção da população era uma população agrária e não possuía uma instrução, então a educação ela assumiu um papel quase que irrelevante, sem importância nenhuma. Né? Ainda que na década de 30, no Brasil, alguns movimentos sinalizassem para o processo de um Sistema Nacional de Educação, né, e a organização da educação para um país mais igualitário. Né? Então, muitas forças se apresentaram contrárias a essa democratização. Certo? Então, ainda se era uma luta. A igreja e as classes conservadoras, elas eram resistentes à ideia de universalizar o ensino e propor a formação a todos. Então, a partir disso, teremos um movimento muito conhecido, um movimento da história da educação no nosso país, que é o Manifesto dos Pioneiros da Educação. E qual era o objetivo desse manifesto? Né? Era demonstrar a relevância da educação para o desenvolvimento do país, defendendo ideais como os ideais de laicidade, gratuidade e obrigatoriedade da educação básica. Né? Esses eram os ideais. O manifesto em si, ele ecoou na Constituição de 1934, que trouxe em seu texto a concepção de educação como dever da família, né, e do Estado. Porém, o que foi que aconteceu? Com a ditadura do Estado Novo, no ano de 1937, o Estado ele se distanciou novamente do dever da oferta de educação, essa educação igualitária, universalizada. Né? Então, vamos saltar aqui propositalmente para a década de 60.
Né? Então, vejam aqui, ainda na LDB de 61, apenas o que os conhecimentos comuns, os anos iniciais do ensino fundamental, era obrigatório. E os anos finais eram ofertados após um exame de admissão. Né? Então, nem a Constituição Federal de 88, ela foi capaz de pregar essa universalização do ensino para toda a educação básica, concebendo ainda a ideia de progressiva universalização do ensino médio. Né? Então, essa universalização era apenas para os anos iniciais do ensino fundamental. Então, a LDB, inicialmente, também não assumiu o compromisso de universalização da educação básica. Certo? Então, com o tempo, e com mudanças nas políticas públicas e planejamento, essa questão de investimento em educação, a perspectiva de ampliação da oferta, essa oferta de universalização, se tornou uma realidade. Né? E só em abril de 2013, a Lei 12.796, 2013, ela promoveu o que acredito ser a maior alteração na LDB desde a sua criação em 1996. Certo? Então, o que é que acontece? Com a nova lei, né, essa lei da obrigatoriedade do ensino a partir dos 4 anos, ela entrou em vigor e alterações substanciais elas foram colocadas em ordenamento jurídico. Então, a matrícula das crianças na educação básica, ela deveria acontecer a partir dos 4 anos de idade. Então, para organizar essa mudança, essa transição, tanto para os pais como para responsáveis e também para as redes municipais e estaduais de ensino, essa transição ela deveria acontecer até o final de 2015. Né? Então, outra mudança é que nesse mesmo período, os sistemas de ensino, eles deveriam acolher os alunos até 17 anos. Né? Então, trazendo um marco significativo na legislação, que nem a Constituição Federal também havia previsto, né? Que é a obrigatoriedade do ensino médio, aí que entra o ensino médio. Né? Então, a mudança ainda dispôs que o fortalecimento de transporte, o fortalecimento de alimentação, o fortalecimento de material didático também deveria ser estendido para todas as etapas da educação básica. Né? Outroras, apenas o ensino fundamental era contemplado. Né? Então, a educação infantil e o ensino médio não eram contemplados. Na educação infantil, encontramos as maiores mudanças, certo? De acordo com a lei em estudo, na nossa aula. Primeira mudança seria a frequência escolar dos alunos da educação infantil, certo? Nas instituições pré-escolares, ela deve ser computada devendo a criança estar frequente 60% das horas, o que não pode ser utilizado para fins de retenção da educação infantil. Certo? Então, essa frequência é apenas para acompanhamento. Segunda mudança é que a educação infantil agora tem um calendário escolar com no mínimo 800 horas, distribuídas em pelo menos 200 dias de efetivo trabalho educacional. Certo? Então, essa é a carga horária da educação infantil, certo? Outra mudança, nossa terceira mudança, o atendimento, ele pode ser parcial ou integral. Parcial sendo de 4 horas e integral sendo de 4 horas, respectivamente, certo? Quarta mudança, as crianças elas devem ser avaliadas sem fins de promoção, com o objetivo de se registrar, né, todo o desenvolvimento deste indivíduo. Além disso, deve-se gerar documentação que ateste os processos de aprendizagem e auxilie os profissionais no percurso de sua formação profissional. Né? Então, é aí que entra os relatórios de educação infantil, onde diz todo o desenvolvimento e apanhado da criança no processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, também foram alterados os artigos que versam sobre a educação especial, na descrição da modalidade, sendo destacado, né, elencado,
o grupo que tem direito ao atendimento educacional e especializado, certo? Para pessoas com deficiência, né? Com transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou até mesmo superdotação, certo? Então, o atendimento educacional especializado. Por outro lado, pela primeira vez, o artigo 3º, que trata dos princípios, ele sofreu alteração, sendo incluído o princípio de consideração com a diversidade étnico-racial. Né? A gente está falando do indivíduo, do ser humano, da criança. Ademais, no campo dos profissionais da educação, a formação de nível médio, ela volta a ser admitida para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental. Né? E os entes federativos, eles devem concorrer, né, para a formação inicial e contínua dos profissionais da educação. Certo? Então, após essa reflexão sobre a universalização e democratização do ensino no Brasil e as principais alterações propostas em relação ao advento da lei, né, da lei número 12.796, de 4 de abril de 2013, eu deixo para vocês aqui na plataforma uma atividade para testarem seus conhecimentos sobre essa lei que frequentemente ela está presente em provas de concursos, né? E vocês que trabalham com educação infantil precisam ter o conhecimento dessa lei e a importância dela, certo? Então, por hoje é só, pessoal. Espero ter ajudado na compreensão de vocês e até a nossa próxima aula. Um beijo a todos.